Você já se sentiu desconfortável só de pensar em receber alguma visita em casa? Ou até mesmo já inventou alguma desculpa para evitar receber essas visitas? Para muitas pessoas, é feio dizer que não gosta de receber visitas, como se isso significasse falta de educação, antipatia ou até arrogância. Isso porque vivemos em uma cultura que ainda valoriza a ideia de casa cheia e convivência constante. Mas a verdade é que nem todo mundo funciona assim. Existe um outro tipo de pessoas, um tipo cada vez mais comum, pessoas que se sentem desconfortáveis, invadidas e até sufocadas por abrirem as portas de suas casas para outras pessoas. Portanto, se você é uma pessoa que não gosta de receber visitas, fique tranquila, não há nada de errado nisso. Hoje você vai descobrir 5 fatos sobre quem não gosta de receber visitas em casa. Se você é uma dessas pessoas, me diz aqui nos comentários. Por que não gosta de receber visitas? Fato 1. Esgotamento social. Enquanto algumas pessoas se sentem energizadas com conversas e interações sociais, existem também aquelas pessoas que necessitam profundamente de privacidade para se reequilibrarem e recarregarem suas energias. Para elas, o lar é um ambiente onde a mente se ajusta depois de lidar com as exigências do mundo. E receber visitas, mesmo que de uma pessoa querida, as tornam anfitriãs, o que significa ter que exercer um papel social que demanda muita energia. Por isso, essas pessoas preferem interações fora de casa, onde não existe expectativa de conduzir nada. Fora de casa, elas são apenas elas. Dentro de casa, viram anfitriãs. E isso cansa. Fato 2. Quer evitar que a casa vire alvo de julgamentos. Para muitas pessoas que não gostam de receber visitas, existe um desconforto silencioso que quase ninguém percebe. A sensação de que a casa, seu lugar mais íntimo, vira alvo de análises, comparações e julgamentos que elas nunca pediram. Isso porque tem pessoas que entram na sua casa e reparam em tudo, observam cada detalhe, dos móveis até a limpeza. E mesmo que não digam nada, você sente que está sendo criticado, e isso pode ser o suficiente para se sentir mal, e às vezes se sente até na necessidade de justificar suas escolhas. Portanto, se evitar receber visitas é para você uma forma de proteção, está tudo bem e é seu direito. Fato 3. Privacidade emocional. Pessoas que dão valor à privacidade têm a casa não só como um abrigo físico, mas também um abrigo emocional. Carl Jung, em sua teoria, descreve um conceito chamado persona, uma máscara social que toda pessoa usa para se adaptar e interagir com o mundo. E isso é absolutamente natural, pois todo mundo precisa se apresentar de uma maneira que permita, minimamente, a interação e o convívio social. Mas quando você está no seu lar, é diferente. Lá é um lugar onde você pode simplesmente ser você, sem filtros, sem esforço e sem a obrigação de desempenhar qualquer papel social. Agora, quando alguém entra nesse ambiente, algo muda imediatamente. Você se sente na obrigação de ser anfitrião, manter uma postura adequada e ser receptivo e agradável. E isso é exatamente o que torna a presença de visitas tão desgastante para algumas pessoas. A necessidade de gastar uma energia extra em um espaço que deveria ser, acima de tudo, um refúgio de autenticidade e liberdade emocional. Fato 4. Ter que limpar a bagunça depois. Para muita gente, o problema de receber visitas não termina quando a visita vai embora. Na verdade, é justamente quando a porta se fecha que começa a parte mais desgastante, arrumar a bagunça que ficou. E isso não significa somente uma tarefa física, também exige uma reconstrução emocional. Só de imaginar a casa sair do estado perfeito para você, ou de ter que fazer uma limpeza exaustiva depois, gera ansiedade e estresse. E o esforço de restaurar a ordem pode inclusive se transformar em ressentimento, superando o prazer da convivência social. Para outras, o controle sobre o ambiente doméstico é tão importante que lhes proporciona uma sensação de segurança.
e a bagunça ou a desordem causadas pelas visitas ameaçam esse controle e a sua paz. Portanto, é comum que pessoas que sentem esse peso acabem evitando receber visitas. E isso não significa não gostar de pessoas, e sim um ato de cuidado com você mesmo, reconhecendo e respeitando seus próprios limites. Fato 5. A casa reflete o estado emocional e não quer que ele seja exposto. Algumas pessoas não gostam de visitas, simplesmente porque a casa é um espelho do que elas sentem. E não querem ser analisadas e ter suas vulnerabilidades expostas através desse espelho. Afinal, já somos analisados e julgados em tudo que fazemos no dia a dia, e ninguém quer, e nem precisa, abrir sua casa para que sejam observadas dentro do próprio espaço. Não querer visitas é muitas vezes uma forma de dizer: eu não quero que olhem para áreas da minha vida que ainda estou organizando. E isso não é insegurança, é autoproteção. Gostou do vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo, pois a sua experiência pode ajudar muita gente a se entender melhor. E lembre-se, se você é uma pessoa que não gosta de receber visitas, está tudo bem. Não há nada de errado nisso. Portanto, não se culpe e tampouco se force a fazer isso para agradar ou se encaixar em padrões sociais que você não se identifica. Sua casa, seu lar, não é apenas uma estrutura física, é um abrigo de suas emoções. E respeitar esse espaço é fundamentalmente respeitar a si mesmo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!